eu sou Fábio Caló, psicólogo do INPA, Instituto de Psicologia Aplicada, e hoje, dia 26 de janeiro, é Dia Nacional da Gula. A gula para a psicologia e para a psiquiatria é considerada um dos sintomas ou uma característica de alguns transtornos alimentares. Para isso, então, nós trouxemos a doutora Helena Moura, que é psiquiatra, membro da Associação de Psiquiatria de Brasília e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, para falar a respeito da gula e dos transtornos alimentares. Com vocês, então, doutora Helena Moura. Não existe um transtorno psiquiátrico da gula, mas é interessante a gente perceber que a gula é associada ao prazer. A pessoa come, e às vezes pode se exceder porque sente muito prazer e tudo que é prazeroso a gente quer fazer de novo. Mas na psiquiatria nós chamamos do transtorno da compulsão alimentar, em que a pessoa come para aliviar um sofrimento, não para ter um prazer. Mas acaba que depois de um episódio de compulsão alimentar, a pessoa acaba se sentindo muito pior, muito mais com sensação de culpa, com sensação de vergonha. Então, o transtorno da compulsão alimentar ele se caracteriza por pelo menos uma vez por semana, ao longo dos últimos 3 meses, a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar. O que é isso? Em um período de até 2 horas, a pessoa consome uma quantidade muito grande de comida, muito maior do que é esperado para aquela pessoa ou para a situação, para o contexto em que ela está. Porque a gente sabe que em alguns contextos é normal comer um pouquinho mais, né? No Natal, quando vai na casa da avó, mas aquilo acontece fora de contexto. E depois de cada episódio, a pessoa tem a sensação também, durante esses episódios, de perda de controle. É uma sensação de que ela não consegue controlar o impulso de comer e depois que ela começa a comer, ela não consegue mais parar, por mais que ela esteja se sentindo, inclusive, desconfortável fisicamente. Normalmente, depois desses episódios, vem muita sensação de culpa, de vergonha. Em geral, elas fazem isso escondidas, né? Não deixam ninguém da família perceber, então é interessante a gente observar que são pessoas que sofrem por muito tempo em silêncio. E isso acaba futuramente acarretando outros problemas, além do risco de ganho de peso, de obesidade, mas também de começar a sofrer de depressão, de ansiedade. Para configurar o transtorno, não há necessidade da pessoa comer compulsivamente um alimento em especial. Isso pode variar bastante de pessoa para pessoa. Para alguns vão ser mais carboidratos, para alguns vão ser mais doces, para outros vão ser mais salgado. Não há necessidade de ser um alimento específico para caracterizar o transtorno. Dos transtornos de compulsão alimentar, eu diria que esse é o que a gente menos conhece ainda. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm esse padrão, seria como se fosse um comer compulsivo, mas com uma predominância no horário da noite. Então, 25%, acima de 25% de todo o consumo calórico da pessoa ocorre naquele breve momento ali durante a noite. Então, em geral, são pessoas que ou depois da última refeição do dia, né, depois do jantar, ainda sentem uma necessidade muito grande de comer, ou então que às vezes acordam no meio da noite e têm os atos de comer compulsivo. Quando a gente fala de episódios de comer compulsivo em geral, é um excesso de ingestão alimentar num período que não passa ali de 2 horas. Então, é muita coisa em pouco tempo. E normalmente, essas pessoas, o que a gente sabe até o momento é que provavelmente ela tem alguma desregulação hormonal que possa causar esse tipo de alteração, e que isso também está muito associado com alguns transtornos do sono. Então é comum a pessoa acreditar que ela só vai voltar a dormir se ela comer. Sim, o transtorno de comer compulsivo, ele tanto está associado, tanto ele pode ser uma consequência já de um transtorno psiquiátrico. A gente sabe que é muito comum os episódios de comer compulsivo serem precedidos de alguma emoção negativa, como, por exemplo, ansiedade, tristeza, raiva, tédio, mas, por outro lado, ele também pode ser a causa. A pessoa, em razão de estar sofrendo desse problema, ela começa a desenvolver outros problemas psiquiátricos. E aí é muito comum ver depressão, transtornos de ansiedade. Na bulimia nervosa, os episódios de comer compulsivo, eles são sempre seguidos de algum tipo de mecanismo compensatório, que em geral é ou através de purgação, a pessoa induz o vômito, ou usa laxativos, ou então ela passa o dia seguinte inteiro em jejum. No transtorno do comer compulsivo, a gente já não vê isso. Então a pessoa tem os episódios de compulsão, mas que em seguida ela não tenta compensar.
ainda que sejam pessoas, isso inclusive é um fator assim, né, de risco, um dos fatores que a gente percebe que estão associados a esse transtorno, é a pessoa tentar insistentemente fazer dieta. São pessoas que estão o tempo todo tentando fazer alguma dieta, mas acaba que em alguns momentos isso é ótimo, a dieta não funciona, acaba que em algum momento a pressão estoura, digamos assim, e a pessoa acaba comendo excessivamente. A gente sabe que existe um dos fatores de risco para a obesidade, então é mais comum alguém com compulsão alimentar ter também obesidade, né? A gente sabe que o fato de estar comendo muito aumenta bastante esse risco, mas não necessariamente todo mundo é obeso. E é interessante notar também que comparando duas pessoas obesas, aquela que tem a compulsão alimentar, ela tende a sofrer muito mais de depressão, de ansiedade, de insatisfação com o corpo, do que a pessoa obesa que não tem compulsão alimentar. Além da obesidade, pode acontecer de desenvolver os problemas relacionados com isso também, né? Os distúrbios metabólicos, como diabetes, hipertensão e outros riscos cardiovasculares. Sim, é possível. O transtorno de compulsão alimentar ele é mais comum na vida adulta, mas é comum já ir surgindo ali na adolescência, já se pode observar alguns comportamentos nesse sentido. Os transtornos alimentares em geral têm uma questão bem interessante, porque a gente sabe que pode ter uma base genética, a gente já está tentando entender melhor, mas tem uma questão cultural que é muito forte. Então a pressão, se a pessoa ela é muito exposta à pressão de estar o tempo todo com o corpo perfeito, se dentro da família dela isso é um fator muito importante, se às vezes a profissão que ela tem, isso tem uma pressão muito maior, por ser o tempo todo muito magro, ter um corpo perfeito, essas pessoas elas têm uma predisposição, unindo isso à genética, elas são mais predispostas a desenvolver algum transtorno alimentar. O transtorno de compulsão alimentar ele pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. A anorexia, a bulimia a gente costuma ver mais em mulheres, mas o do comer compulsivo ele pode ser tanto em homens quanto em mulheres. O tratamento ele essencialmente tem que envolver terapia, então a terapia é essencial para a pessoa entender melhor seus sentimentos, aprender outras formas de lidar com o sentimento que não seja através de um episódio de comer compulsivo, mas tem algumas medicações também que podem ajudar. Algumas medicações na família dos antidepressivos, já se sabe que tem um mecanismo que ajuda ali no controle da compulsão, inclusive eles são usados também para toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, então existe algum mecanismo ali dos medicamentos que além deles ajudarem na depressão, eles podem ajudar na compulsão. E tem alguns que ajudam especificamente na moderação do apetite que também podem ajudar.